Pelo visto, você é realmente persistente. Antes de começarmos, quero apresentar um fato a vocês. 4 é um número bastante temido no Japão. Tudo isso graças à sua pronúncia, Shi, que é a mesma forma como se lê o ideograma morte. Por isso, lá, muitos hospitais, apartamentos, hotéis e outros simplesmente não têm o quarto andar ou o cômodo 4. Tendo dito isso, essa é a parte 4 do iceberg de tudo que há, o maior iceberg de mistérios do YouTube. Fica o aviso de que não é necessário se assustar por um número, já que aqui irei te mostrar coisas muito piores para temer. Corria, corria sem pensar. Como um animal, refazia seu trajeto por puro instinto. É como se o que se lembrou, o que viu, fosse muito para seu cérebro humano, e suas conexões tenham sido dilaceradas como se tentando escapar de algo que, por inteiro, não fosse aguentar. Era somente agora que sua mente voltava ao devido posto, e com isso, o arfar pesado. Não sabia como havia ido tão longe. Também não sabia como havia se guiado de volta pela neblina. Mas aquelas rochas ao redor, sua mente marcou o caminho por elas. Estava perto do resto da tripulação, do navio atracado. Levantou a cabeça, com fôlego recuperado pela segurança de que iria retornar à terra firme. A silhueta do ponto de retorno estava ali, se revelava a cada passo na neblina, e foi em poucos passos que a esperança se tornou desespero, quando teve o primeiro vislumbre da embarcação rubra de um vermelho coagulado. Estava incrustada e empalada por espinhos misteriosos que nada mais eram do que ramificações da ilha maldita. O grito desumano, sinteticamente agudo que escutara, pensou ter vindo de sua garganta. O Moloch de Luna Park. O parque de diversões Luna, que foi fundado em 1932, era considerado por muitos como encantador, uma verdadeira terra de espetáculos capaz de encher os olhos. Tanto que é um dos 2 únicos parques do mundo protegidos por lei. Em 1979, todavia, não seria mais como antes. A mágica de sua diversão seria manchada por uma terrível tragédia. Uma com aspectos tão bizarros que seria lembrada até os dias de hoje. Aconteceu no trem fantasma do parque. Cerca de 35 pessoas estavam na atração, quando repentinamente as chamas começaram. Do lado de fora, as pessoas viam aquela fumaça escura alcançar os céus, e em pouco tempo toda a atração foi consumida por fogo. As pessoas fugiam e gritavam, e em certo ponto acreditou-se que todos que estavam ali haviam escapado. Mas quando o fogo cessou, nos escombros da construção foram encontrados 7 corpos. Estes eram de 4 estudantes e de um pai com suas 2 crianças. A mãe deles, Jenny Godson, também estava no parque, mas disse que no momento em que iriam para o trem, sentiu vontade de comprar algo para comer, assim saindo da fila. Mas mesmo com toda essa tragédia, há algo que fez o caso ir muito além. Um tempo depois da fatalidade, Jenny levou as fotografias que foram tiradas no dia para serem reveladas. E a última foto de seu filho, segundo as palavras dela, havia sido um mau presságio. Ao vê-la, disse aos jornais: estava destinado a acontecer. Na foto, o garoto posa desconfortavelmente ao lado de alguém com uma fantasia bizarra, uma da qual era feita de pele de animal e possuía chifres.
algo que era completamente diferente do rotineiro naquele parque. Aquele homem não era um funcionário, não era um associado do parque, não se sabe nada sobre ele até os dias de hoje. Muitos associaram essa aparência, estes trajes, à entidade chamada Moloch, e vendo mais sobre o tal ser, uma espécie de divindade adorada pelos povos amorreus, fica claro que o visual não é a única semelhança. Moloch exigia o sacrifício de menores no seu ritual de adoração, de forma que fossem entregues ao fogo dentro de estruturas que construíam para isso. Muitos livros foram escritos sobre a tragédia. Um deles cita que no dia estava acontecendo um desfile, e do meio dele este ser surgiu, posicionando-se ao lado da criança para uma foto, como se no fim estivesse escolhendo ela. Vampiros são reais. Ao decorrer da história, houveram muitos casos que inspiraram os mitos modernos de vampiros. Foram desde líderes cruéis, como, por exemplo, Vlad Tepes, o príncipe de Valáquia, que empalava seus inimigos para amedrontar qualquer um que ousasse o desafiar, até serial killers lunáticos, como Bathory, a Condessa de Sangue, que bebia e se banhava no sangue de suas vítimas, acreditando que isso a tornaria mais bela e jovem. Um fato curioso é que é dito que Bathory é uma das serial killers mais produtivas a já ter existido, conhecida por ter feito mais de 600 vítimas. Acontece que para esse número absurdo não há prova alguma, sendo assim somente um antigo rumor. Enfim, os que utilizei como exemplo são citados como ideias por trás do clássico Drácula, insanidades que construíram um legado de horror. Mas dizer nessa sessão que vampiros são reais não será somente para falar de pessoas doentias que obviamente não eram de fato vampiros. Este tópico está aqui, pois, em alguns anos, com o advento do conhecimento humano, podemos olhar para trás e pensarmos que talvez houvesse alguma genialidade doentia no modo de pensar dos adoradores de sangue, que a lógica dos vampiros é real. Há mais de 150 anos é realizado um tipo de experimento chamado de parabiose, que basicamente consiste em fazer com que dois seres vivos sejam colados um no outro, cirurgicamente, unindo seus sistemas circulatórios. Ou seja, um bombeia seu sangue para o outro e vice-versa. O experimento em ratos obteve resultados enigmáticos, ainda não muito bem compreendidos, porém palpáveis. O mais velho foi rejuvenescido pelo sangue do mais novo, e o mais novo passou a se debilitar mais rápido, uma verdadeira relação parasítica. Esse rápido processo aumentou a expectativa de vida do mais velho em cerca de 6 anos humanos, e também o tornou mais apto fisicamente. Com tudo isso, a esperança é recriar o mesmo efeito em humanos, uma descoberta que alteraria a expectativa de vida de forma drástica. E sim, desde o momento, já existem aqueles velhos milionários obcecados pela longa vida que custearam experimentos em si mesmos, um deles utilizando o próprio filho. Com humanos, claramente ninguém foi costurado junto com esse propósito. O que é feito são transferências de células do sangue, mesmo que até o momento isso não tenha ajudado muito. O que me faz ter certeza que, com o passar do tempo, alguém irá ser lunático o suficiente para novamente passar dos limites da ética e conduzir algo terrível. Afinal, a vida é nosso bem mais precioso. Giba Fofi. Apesar de eu considerar este um tópico leve,
Fica aqui o aviso de que as imagens utilizadas podem acabar por engatilhar a aracnofobia daqueles que a possuem. Essa lenda surgiu através do povo Baka, os nativos da floresta do Congo, uma floresta de clima tropical, assim como a amazônica. Os pigmeus chamam este criptídeo de Jibafofi. Em sua língua, significa a aranha gigante, bastante autoexplicativo. A criatura, apesar de ser pouco conhecida, não carece de relatos. Um dos mais populares foi repassado ao criptozoologista George Eberhard, que em seu livro reescreveu o avistamento por um casal de ingleses em viagem. Em 1938, Lloyd e sua esposa estavam em um passeio de carro pelo Congo, quando viram de repente um grande objeto atravessando a trilha em frente a eles. Pensaram ser um macaco, talvez um felino de grande porte, mas logo notaram ter 8 longas pernas. Com o som do motor do carro, correu para entre arbustos, sendo tarde para que pudessem fotografá-lo. Aqueles infortunados o bastante para terem avistado a criatura relatam ter cerca de 1,5 metros, com um abdômen do tamanho de uma bola de futebol. Os povos Baka dizem que sua dieta seria bastante variada, podendo alimentar-se de antílopes, pássaros, e que com facilidade poderiam derrubar e alimentarem-se até mesmo de um humano. É difícil passar por aquelas áreas e hospedar-se ali sem ouvir um aviso amigo de cuidado. Seus hábitos predatórios são ardilosos, semelhantes aos de aranhas armadeiras, já que sendo tão grandes e assim logo facilmente notáveis, não é plausível que passem seus dias correndo atrás de animais mais rápidos. A solução lógica, como a das armadeiras, é esconder-se na terra e esperar. E assim fazem. As suas teias, colocadas entre árvores, serviriam como armadilhas para animais desavisados, que com um tropeço as alertam, imediatamente surpreendem a presa atordoada. Cientificamente, existe um obstáculo muito grande para que tudo isso seja verdade. O sistema respiratório dos aracnídeos é frágil demais para permitir a existência de um espécime assim. Porém, vale lembrar-se que, há tempos atrás, lulas gigantes também eram impossíveis. Nunca se sabe. Caso realmente existam, talvez seja tarde para encontrarmos-as em seu habitat, nas palavras dos próprios pigmeus, por conta do desmatamento. Sendo expulsas de seus territórios, só podemos torcer para que se adaptem a outros lares, e quem sabe onde. É por isso que tomaria cuidado ao olhar aonde piso, para evitar surpresas. Casarão Afonso Sardinha. As pessoas tendem a associar o fenômeno de casas assombradas a edifícios que foram o palco de tragédias carregadas de agonia. Também associam a aquelas cujo destino de serem aterrorizadas antecede qualquer vivência nelas. As que relacionam-se, então, com alguma espécie de sacrilégio, como a profanação de um cemitério nativo, ignorando qualquer forma de respeito e sendo construídas sobre os corpos de outros homens. Mas o casarão Afonso Sardinha, em São Paulo, é um que foge dessas definições. Existem casas construídas sobre a morte, existem casas construídas onde há morte, mas essa é uma casa construída pela própria morte. Para que se entenda melhor, vamos dedicar um momento para um pouco de história. Afonso Sardinha era um bandeirante, a figura do período colonial que explorava os territórios sul-americanos. É claro que, com explorar, quero dizer que tiravam proveito de tudo o que aqui encontravam, como o ouro ou a mão de obra escrava. Também eram aqueles contratados para o extermínio de quilombos. Para eles, já se nota que crueldade não era empecilho algum. Em um momento de sua jornada, Afonso deparou-se com a possibilidade de haver uma abundância de ouro no Pico do Jaraguá, e visando a fortuna que isso traria, tomou a decisão de que se assentaria ali,
ordenando a construção da fazenda em que está o casarão. Isso não aconteceu sem desafios. Para os indígenas, aquele era um território sagrado. Não permitiam que entrassem ali e nem mesmo eles entravam. Tentaram se defender, protegendo suas terras, liberdades e vidas. Porém, fracassaram. Muitos encontraram um desfecho cruel com isso, e aqueles que permaneceram vivos foram escravizados. Sendo a ameaça eliminada, continuou a edificação de suas estruturas, utilizando um método conhecido como taipa de pilão, onde o material para as paredes é terra compactada. Funciona da seguinte forma: se é preenchida uma forma com terra úmida, que em seguida é compactada com o que se chama de pilão. Mais camadas são adicionadas e compactadas até o ponto onde se esteja satisfeito. Com a retirada da forma, a parede está pronta. Pode ser difícil acreditar que essas construções sejam firmes. Há quem diga que sejam tão resistentes quanto as de concreto. Porém, Afonso Sardinha não estava tão seguro quanto a isso. Para fortalecer o material, foram misturadas nessa compressão sangue, membros e vísceras. É dito que sejam de animais, mas não seremos tão inocentes aqui. Considerando tudo que já abordamos, vocês sabem bem aonde quero chegar. A casa ainda está lá, odiável para os seguranças que a rondam, causadora de tanta paranoia que muitas vezes chamaram a polícia para o local, tendo visto pessoas se espreitando pelas árvores ao redor, ouvindo entidades rindo, se lamentando e se debatendo nos seus interiores. Quem já esteve lá dentro disse sentir uma atmosfera esmagadora, seja pelo sobrenatural ou não, já que somente encarar um cômodo como a apertada senzala do casarão sem sentir qualquer desconforto requer estômago. Relatos de toques fantasmas também são abundantes, com visitantes dizendo sentirem mãos tocando seus corpos. Mesmo que a história seja do século XVI, essa é uma tragédia imortalizada, que sempre será presente. É costume humano, afinal, conservar tudo aquilo que é seu, guardar de tudo, até mesmo que seja a agonia. Essa estrutura não se passa de dor edificada, e suas paredes sangram. Aeroporto de Denver. O Aeroporto Internacional de Denver é um aeroporto estadunidense construído em 1994, sendo o segundo maior do mundo e um dos mais importantes e ocupados do seu país. O local tem uma estética bastante única, notável à primeira vista pela arquitetura pontiaguda de seu teto. Todavia, as peculiaridades dele não se resumem a isso. O mesmo é repleto de instalações artísticas que muito intrigam aqueles que passam por lá. Essas e outras coisas o renderam uma fama intensa no mundo conspiracionista, o tornando o objeto de especulação de diversas teorias. Conversaremos aqui sobre algumas delas. Vamos ao primeiro exemplo, que considero muito difícil de acreditar, mas que ainda assim é notável na comunidade conspiracionista. Existem, pintados nas paredes, 4 murais com uma natureza devastada, de animais sendo enjaulados em gaiolas de forças desconhecidas, num interminável incêndio, rodeados por pedaços de escrituras destruídas e sendo atacados por soldados com máscaras de gás. Seus elementos, quando observados, são nebulosos e com certeza devem ser desconfortáveis de se ver para aqueles que estão chegando no aeroporto. Não é uma peça muito convencional,
e há quem diga que mostra um estágio de transição para uma nova ordem mundial, a idealização de um mundo perfeito para alguma espécie de elite secreta e controladora. Também colabora para este imaginário o fato de que, em uma área do aeroporto, há o símbolo da maçonaria com uma inscrição que lê-se Comissão de Aeroporto do Novo Mundo. Pelo interior da instalação, existem gárgulas nas paredes, que, vindas dos tempos antigos, são como protetoras, mas nos dias de hoje são vistas como uma escolha demoníaca para alguns. O que é mais controverso, todavia, é Mustang, a escultura de um gigantesco cavalo azul, em pé, possuindo partes esqueléticas e com profundos olhos vermelhos brilhantes durante a noite. Nenhuma das outras criações me perturba, de forma alguma, mas há algo objetivamente errado sobre o Mustang, e é normal para muitos sentirem isso sobre ele, já que não ocorre somente por sua aparência bizarra, mas pela história por trás do mesmo. Seu criador é o artista Luis Jiménez, que trabalhou neste projeto por mais de uma década e faleceu devido à própria obra. Enquanto esculpia, parte dele caiu sobre o mesmo. Isso foi o suficiente para dizerem que, se o cavalo já não era antes amaldiçoado, agora com certeza seria. Foram os filhos que terminaram o trabalho do pai, e mesmo tendo levado seu criador a tal destino, está em gloriosa exibição. Graças a tudo isso, ganhou o apelido de Lucifer. Já no subsolo, existe uma abandonada instalação que, em seus planejamentos, deveria levar as bagagens automaticamente através de esteiras por longas distâncias. O sistema, porém, acabou falhando, e uma das conspirações mais interessantes sobre o local repousa sobre essa estrutura, a de que os túneis são conectados até bunkers de sobrevivência para a elite ou até mesmo bases militares secretas. Em casos de emergência, seria assim então mais fácil transportar a elite, que com apenas um rápido voo chegaria no aeroporto e seria transportada pelos túneis em segurança até os supostos locais. Não poderiam faltar de forma alguma, para encerrar essa história, os relatos de avistamentos de OVNIs pelo aeroporto. Alguns interpretam os tetos pontiagudos como sinalizações para outras formas de vidas espaciais. Um direcionamento. A administração sabe sobre os rumores, porém, escolhe brincar com eles. Em 2019, instalaram uma gárgula falante que dizia coisas como Welcome to Illuminati Headquarters. Denver International Airport. Ao menos eles têm um espírito divertido, ou, como citado na primeira parte do iceberg, ridicularizam as próprias conspirações para ocultarem algo ainda maior do que tudo isso. Esse é o fim de nosso tour. O filme do mar profano. Introduzir Fernando Olácio a cada entrada dessa série seria quase tão cansativo quanto explicar o que é um iceberg sempre, tanto para mim quanto para vocês. É por isso que dessa vez acredito que o mesmo dispense introduções. Nesta postagem, Fernando fala sobre uma Lost Media bastante gráfica. Quem é entrega-se ao peixe do mar profano seria o título do filme perdido. Um filme snuff. Sua sinopse diz: Kim, apelido Kim, decidiu gravar-se entregando-se ao peixe do mar profano, descendente das vísceras da baleia leviática morta, criatura surgida pelo respaldo de sangue e desgosto. A obra foi exibida poucas vezes, em festivais e posteriormente em sessões privadas para membros de grupos como Star Conducting. Aqueles que a assistiram porventura, sem estarem restringidos de comentarem-a por qualquer tipo de embargo, trazem informações úteis na busca por essa Lost Media. O filme contaria com um jovem, Kim, posicionando sua câmera em um tripé e em meio à noite gravando-se numa praia.
tão próximo do mar que seus sapatos eram cobertos pela água. Durante todo o tempo, seus olhos e boca eram censurados, porque quem era inseguro quanto a isso. Subitamente, após muito tempo de espera, algo enorme vem nadando do mar e, parando na frente de Kim, arrancaria sua metade e passaria a esmagá-lo com a papada para lamber os restos. Nos festivais, foi consagrado com diversos prêmios e recebeu o título de a melhor representação da desgraça moderna. 17 homens bateram as botas após a exibição por não terem sido capazes de parar de bater palmas. Irei encerrar este tópico da mesma forma que Fernando encerra sua postagem, pois acredito que suas palavras sejam emblemáticas demais para que eu as ignore. Quem viu, viu. Quem não viu, talvez deva ir à praia aonde tudo aconteceu. As memórias são pungentes no ar, e talvez a imagem esteja atribuída a elas. A tragédia jamais será esquecida, mas sim comemorada. Urubu da desgraça. SeeMeRot.com. Há alguns anos atrás, links estranhos eram uma coisa mais comum. Tudo isso antes da internet tornar-se monopolizada por grandes sites como Twitter ou YouTube. Tudo costumava ser mais obscuro, e não somente por ser desconhecido, mas porque eram maiores as chances de deparar-se com algo tão absurdo quanto o que veremos. Uma das mais antigas discussões que encontrei sobre este site ocorreu em um fórum sobre livros. Tem que ser mentira, eles chamam de SeeMeRot. A autora relata sua conversa com um amigo policial sobre o cheiro de cadáveres e logo então sua decomposição. Em meio à conversa, o homem cita um amigo seu, um que estava fissurado em um website cujo endereço era SeeMeRot.com. Pesquisando, a mulher descobriu do que se tratava. Um site dedicado a uma única live stream, uma com câmeras dentro de um caixão, acompanhando a decomposição de uma mulher, 24 horas, todos os dias e por anos. Estar morto e enterrado não significa que amigos não possam te visitar, dizia o seu banner, e em seu mural se explicava como um site dedicado a todos aqueles que se foram antes de nós. As imagens que mostrarei a seguir não são de natureza explicitamente gráficas, todavia podem chocar. Por isso, para aqueles facilmente impressionáveis, recomendo que fechem os olhos por alguns instantes. A página inicial, além de contar com algumas propagandas para outros tipos de sites adultos, logo em primeiro momento exibia as previews da live, que era dividida em duas câmeras, uma para os pés e outra para a cabeça, ambas as extremidades do corpo. A cabeça e face, de fato, sendo imediatamente partes interessantes para se observar durante o processo do desfazer do corpo humano, já que o cérebro, pouco tempo após a morte, passa a se destruir e transformar-se em líquido, fazendo que pelos ouvidos, narizes e boca escorra. Quanto aos pés, por serem tecido mole, logo incham, descolorem-se, descamam e a certo ponto apodrecem por completo, havendo até mesmo a possibilidade dos dedos descolarem e caírem. Mas não haveria como acompanhar estes últimos fenômenos, estando a pessoa exibida com os pés cobertos por sapatos. Provavelmente por isso que, na segunda versão do site, em 2004, um ano após a sua inauguração, essa câmera tenha sido removida. Junto disso também foi trocada a superior, melhorando sua qualidade e posicionamento, o que a deixou completamente diferente, mas não somente no que citei. Irei deixar que vejam por si, colocando-as lado
alado. Até os dias de hoje, é possível visitar o site com Wayback Machine, e com isso, podemos ver que durou de 2003 até 2013. Essa é uma informação valiosa. Nesse intervalo de tempo, pouca coisa mudou. O mural passa a relatar notícias, cita problemas legais dos quais vinham enfrentando, questões técnicas das câmeras e promete novos sites com streams do mesmo conteúdo, dizendo até mesmo que estão vendendo seus serviços para aqueles que desejam comprar uma câmera de caixão para familiares ou amigos. Outro elemento que também pouco mudou em 10 anos foi o cadáver, intacto e sem nenhum dos sinais do processo que antes expliquei. E bem, até mesmo nessa versão morta do portal, arquivada pelo Wayback Machine, existe a stream, que nada mais é do que um GIF com efeito de buffering constante, para passar a impressão de ser uma transmissão. O suposto cadáver possivelmente não se passa de um conhecido dos donos do site, fotografado deitado para dar vida à ideia que tiveram. Mesmo que esse site não tenha se passado de um rumor, creio que seja muito interessante explorar este mundo da internet antiga. Simrot nunca atraiu a atenção que estava destinado a atrair, e isso me surpreende. Encaixava-se perfeitamente no que viria a ser o imaginário popular das lendas urbanas ou creepypastas da internet, mas por fim acabou fadado ao esquecimento, sem correntes de e-mail e sem revolta. E finalmente alcançamos novas profundidades deste iceberg. Pelo tempo que demorou a sair, tentei investir melhor na pesquisa de cada tópico, tentando equilibrar entre quantidade e qualidade. Agora, porém, estamos de volta em potência total. Um enorme agradecimento àqueles que vêm me apoiando no Apoia-se, alguns com nome público e outros não. Vinícius Alves, de verdade, muito obrigado por continuar acreditando no projeto. É bem capaz de que, para evitar a censura do YouTube, alguns trechos desse vídeo tenham sido censurados por mim. Todavia, quero evitar isso ao máximo, e para que eu possa falar à vontade sobre todo tipo de tema, agradeço a ajuda de vocês no Apoia-se. Um agradecimento especial também a Jack Frost Draws, Karen 505 e Tunco Zero pelas artes utilizadas nesse vídeo. Ah, e não se esqueçam que também temos um Discord. A partir de agora, desceremos ainda mais. Eu disse que não teria volta, não disse? Estarei esperando por vocês aqui.